Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica, que é a terapia para o mundo. Então, o Dr. Kepp se aprofundou no estudo da física porque ele partiu da alma do ser humano, do seu interior, verificando que tudo é energia. Então, inclusive na pesquisa de psicossomática, né, é impressionante como os pensamentos, umas ideias, um sentimento, ele tem um poder energético fantástico no sentido de adoecer a pessoa ou de curar uma pessoa. Sem nenhum medicamento, às vezes uma ideia certa cura uma doença crônica ou aguda de que nenhum medicamento conseguiu curar. Isso é ciência. Isso o Dr. Kepp aplicava, inclusive no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde ele fundou lá o setor de pesquisa de psicossomática, né, o grupo de estudos e de aplicação. Então, tal é o poder da energia invisível. Como a energia invisível atua no mundo material, corpóreo, seja no corpo humano, seja na natureza, que ele então começou a se aprofundar no estudo da física, junto com César Soares, lá na Inglaterra, porque inclusive lá havia alguns recursos especiais, né, específicos nesse sentido, depois na França. Mas esse é só o começo. Esse é o começo de um novo tempo para a humanidade, de uma nova ciência energética que vai comandar todos os outros campos, sejam as ciências positivas, sejam as ciências exatas, sejam as biológicas, seja a filosofia, seja a teologia. Porque a gente, se não conhece a energética, nós não conhecemos direito a teologia, a trindade divina, a atuação da trindade na natureza, na criação, a função do Espírito Santo, a consciência na Terra, o poder que isso tudo tem, inclusive sobre a natureza, sobre nós. É tudo um novo mundo, uma nova era que está se iniciando com os estudos da energética. Muita gente fala da física quântica. Então, a física quântica, até aquele livro Segredo, né, foi muito falado, mas a física quântica foi um ensaio, um preâmbulo para algo que o ser humano começou a pressentir que estava vindo por aí, que é a influência da vida dele anímica, a vontade, a alma, sobre a própria vida do dia a dia. Então, foi feito um preâmbulo, como estou dizendo, a chamada física quântica, porém, a física quântica ainda é materialista. Ela não passou a barreira da matéria, porque estuda com pacotinhos de partículas, né, professor César? E Kepp não, Kepp foi adiante, ele entrou em cheio no mundo do invisível, mas não menos científico. O mundo invisível altamente científico e a energética poderosíssima. Então agora nós realmente vamos entrar numa era muito evoluída. E é bom que vocês saibam disso, porque aqueles que estão se adiantando, já estão fazendo, inclusive, a nossa faculdade, os nossos cursos, porque todos os cursos nossos têm essa disciplina de energética. Desde a tecnologia de motores, as artes, a psicossomática, a psicanálise, a teologia, a pedagogia, tudo
meio ambiente, tudo tem a sua aplicação da ciência da energética. Interessante, doutora Cláudia, isso que a senhora falou da energética, porque normalmente nós temos a ideia de que a matéria é algo mais concreto, que tem mais energia do que o que está em volta. Mas o estudo da energética mostra que a própria matéria tem uma vibração interna. E quanto mais sutil for essa vibração, mais energia tem. Eu dou um exemplo. Um ser humano, quando ele pega o alimento, quanto tempo uma pessoa fica sem se alimentar? Ela pode ficar um mês. Quanto tempo essa mesma pessoa fica sem ingerir matéria líquida? Fica uma semana. E quanto tempo essa mesma pessoa fica sem ingerir matéria gasosa, que é o ar? Poucos minutos. Então isso mostra que à medida que a matéria vai ficando cada vez mais rarefeita, mais energia tem. E sem essa energia escalar, que ela é invisível, insensível, nem pensar e nem sentir o ser humano consegue. Então nós somos totalmente dependentes da energia invisível, que é isso que a física não estuda, a causa do mundo físico, né? Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Quando o Reagan, né? Eu estava lá trabalhando numa rua lá, Six Forest, e essa rua, eu escrevi um livro em inglês, né? A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. E entreguei lá, o Reagan era o presidente, ele tinha colocado a questão da especulação primordial assim para o americano. Então, o americano poderia, então, pouco a pouco deixar o trabalho. Bom, ele usava muitos imigrantes, como usa até hoje, né, para trabalhar lá. Então, ele deu a ideia de que, tendo uma certa quantia assim depositada nos valores, na bolsa de valores, então a pessoa poderia assim viver sem trabalho. Então foi introduzido nos Estados Unidos, né, o ócio produtivo, né? Não sei se alguém explica o que é isso, que, assim, vamos dizer, na questão linguística ou na questão filosófica, o ócio é improdutivo. De maneira que o que houve lá nos Estados Unidos, que eu falei nesse livro, da decadência, olha, em 84, hein, que o Reagan fez. Ele ficou furioso quando eu mostrei isso. E agora, né, o país já não tem aquela carga no trabalho, não tem aquele crescimento que estava tendo antes, né? De maneira que a decadência que eu anunciei em 84 agora está assim bastante elevada, né? Vocês lembram disso que aconteceu? Quando nós chegamos lá, Dr. Kepp, em 84, né? Eu lembro que o senhor já percebia que havia uma decadência no país. E aí o pessoal falava, mas como? O país está bom, está isso, está aquilo, mas o senhor já percebeu de cara, né? E aí o senhor já começou a fazer esse estudo, né? E em janeiro de 85 foi publicado o livro, né? Então eu me lembro que foram vistos todos os setores que estavam em decadência, né? Agricultura, jornalismo, política, todos os setores estavam em decadência. E quanto mais se pesquisava, mais decadência a gente percebia, né? Mas foi a partir da percepção inicial que o senhor teve, né?
reafirmar esse conceito, porque estávamos falando da importância e da força que existe do invisível sobre o visível, do imaterial sobre o material. Então, todo mundo falava assim com o Dr. Kepp, mas como é que o senhor está percebendo decadência aqui? Como assim? Olha aí, nós estamos ganhando um dinheirão na nossa bolsa de valores, isso, aquilo. Como assim? Então, o Dr. Kepp dizia, não, vocês não estão vendo que o americano perdeu a virtude que ele tinha, a consciência, o espírito que havia nesse país, nos Estados Unidos, já não é o mesmo. Então, ele olhava e via o invisível para os outros. Então, ele adiantou isso 20, 30 anos antes que isso começasse a se manifestar no mundo material. E é o que agora todos percebem acontecendo lá, o empobrecimento, o endividamento da nação, os problemas com drogas, criminalidade, racismo, enfim, a educação. Então, isso que acontece, doenças, né, físicas, psíquicas. Então, essa ciência, o Kepp, viu o invisível para os outros. E é o que trouxe a decadência invisível, trouxe a decadência visível na matéria. Então, a virtude é fundamental. Viu, Cláudia? A questão nossa, quando a gente atende um cliente, ou então no sentido social também, quando o cliente vem, então ele tem que mostrar qual o problema que ele tem. Porque geralmente o que é perigoso, isso é muito interessante. O que é perigoso não é tanto a pessoa ter um problema ou ter outro. O importante é a pessoa não esconder, principalmente para ele próprio, ter consciência de que ele tem aquele problema. Então, vamos dizer, na parte orgânica, na física, né? Quando vai ao médico, então tem que dizer que órgão que dói, a parte do corpo, se é o cérebro, o que é, para que o médico saiba mais ou menos como localizar a causa da doença. Agora, se a pessoa não sabe, né, o que ela pensa de errado, o que ela sente de errado, não quer ver, isso é interessante, os chamados pecados capitais. Se não quer ver qual desses pecados que são patologias capitais que a pessoa tem, como é que pode, assim, evitar, vamos dizer, na questão do terceiro mandamento, assim, que é da questão da fúria, o indivíduo furioso, né? Vamos ver se conseguimos mostrar o quadro da fúria. Se o indivíduo é furioso, é claro, né? Ele vai ter doença psíquica e vai ter doença, olha aí, questão do ódio. Ele vai ter doença orgânica também. Então, se o indivíduo não se conserva sereno, então o indivíduo tem que se conservar, ele vai ficar doente. Se ele é invejoso, quer ter o pau em todo mundo, ele faz calúnia, não tem até um mandamento, né? Levantar falso testemunho, mentir. E geralmente usam, né, principalmente nos Estados Unidos. Então, usam muito para, principalmente as mulheres que querem casar com milionário, então inventar questões de, assim, agressão, tudo para tirar dinheiro dele. Então, é um problema grave que tem nos Estados Unidos, de que as pessoas podem, assim, vamos dizer, através
da mentira, o que o doutor Rodrigo acha dessa questão nas leis assim do direito. O Brasil está aprendendo rápido, viu? Bom, com a questão da mentira, as leis, elas, eu acho que em muitos aspectos, ela incentiva a mentira. E não, ela não tem uma forma realmente de proteção no processo com relação à mentira. A gente vê isso muito na parte queixosa, vamos dizer assim, no processo trabalhista. Então, o reclamante, ele se socorre da justiça, mas ele mente muito. São, às vezes, até calúnias, difamações, e que muitas vezes não dão em nada. Apenas é uma forma de atacar, de agredir. Então, a justiça tem que ser sempre com a lei, com fatos verídicos, a verdade, nunca com a mentira. Mas o direito, ele não trabalha com a intenção, né? A pessoa tem uma má intenção de mentir, caluniar. A lei não, ela não cobre esse aspecto. A lei, ela não protege as pessoas da intenção de pensar o que quiser, de sentir o que quiser. E aí dá no que dá. Uma grande injustiça que hoje em dia a gente vê mais e mais propagado aqui, por exemplo, no direito no Brasil. E depois, né, a questão do assédio sexual, né? A mulher, principalmente nos Estados Unidos, ela questão de assim incentivar, né, o homem na questão sexual, questão assim de se mostrar, né, às vezes quase nua, como? Não é todo homem que consegue, vamos dizer, evitar dar um passo para, vamos dizer, criar um problema com essa mulher. Então, é uma técnica, né, que usa lá, principalmente as mulheres, na questão do assédio, né, assédio sexual. Aqui está o livro de sociopatologia que o Rodrigo escreveu. Aí você não quer mostrar qual intenção você teve? Na faculdade Kepp Pacheco, nós fazemos um trabalho muito grande, muito importante nas leis. Então, nós estamos fazendo uma revolução, no bom sentido. Quer dizer, nós estamos tentando fazer do direito, da justiça, a verdadeira justiça, né? Unindo os campos da teologia, da filosofia, da ciência e aplicando as descobertas do Dr. Kepp da inversão nas leis, né? Mostrando como as leis também são invertidas. E o que é a inversão aplicada às leis? Isso é um conceito muito importante. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na faculdade, nós iniciamos com esse primeiro livro, que se chama, então, Direitos Humanos e Justiça Divina, sobre a sociopatologia. Então, isso esclarece muita coisa importante para todos, inclusive os juristas, as pessoas que trabalham, os advogados e as pessoas comuns, entenderem o que está de errado, o que nós precisamos desinverter para restaurar de novo a verdadeira lei, a verdadeira justiça, para nós termos paz em sociedade. Então, a intenção do Dr. Rodrigo é fazer o direito, né? Não o direito torto, como, em geral, as leis têm feito até agora. E, é claro, né? É algo até inconsciente na estrutura dos países atuais, em que não segue, e isso, na minha opinião, não seguem as leis também divinas, né?
Eu acho que tem que haver uma união, né? Junção entre as leis humanas com as leis chamadas divinas, as leis que têm aí, vamos dizer, a questão bíblica, a questão do Moisés, né? As leis lá do Moisés, quando recebeu de Deus Pai as tábuas dos 12 mandamentos. Eu acho que a gente tem que prestar atenção e ver no que a gente está falhando, que está levando a humanidade para o desastre. Quer pôr então esse gráfico? Veja lá, olha. Consequência da inversão. Olha que interessante, né? A inversão leva à alienação ou inconscientização, né? A pessoa fica alienada, fora do mundo. Então, em primeiro lugar, né, Dr. Kepp, essa ideia, I'm okay, you are okay. Quer dizer, eu estou bem, então você está bem, fecha os olhos aos problemas. Porque vamos dizer que a consciência, né, é ao contrário da inconsciência. Então, a consciência é ligada às luzes divinas, né? As luzes assim bonitas da realidade, da sanidade. E a inconsciência é ligada a quê, né? É ligada ao que o indivíduo inverteu e faz ao contrário, que causa problema nele, né? Então, eu posso dar uns exemplos, né? A questão do boxe. O boxe, eu acho, sempre achei que é uma certa piada o indivíduo boxear o outro, né? Derrubar o outro no soco e se consegue acabar com o outro, é um herói. Vocês acham isso bacana? Vocês gostam de ver boxe? Olha, isso nem esporte é. Eu acho que é uma questão mais de imbecilidade, né? Luta livre, boxe. Agora, a luta agora não é nem com luva, né? É na mão mesmo, dá um chute um no outro. E como nós vamos ter a Copa do Mundo, eu acho que o futebol também entrou nisso, né? Quer dizer, o futebol... Ah, o futebol, viu? Olha, Ortiz, são 3 grandes gênios que o futebol teve, na minha opinião, né? Quais são os grandes gênios? Pelé, sem dúvida. Claro, né? Todo mundo reconhece. Garrincha e Tostão, né? Aquela maravilha de futebol que eles praticavam, agora não pode mais. Tem Neymar, tem grandes jogadores, mas não pode mais praticar porque, infelizmente, o brasileiro, os técnicos seguiram a orientação dos americanos, misturaram o futebol lindo que o brasileiro sempre desenvolveu com o futebol americano, que é briga. Então, não é mais chute na bola, agora é chute na canela. Então, o que acham é que quem é mais assim esperto de chutar a canela do outro sem o juiz ver, então tem as glórias. Virou uma certa piada. Vocês não acham? Vocês gostam de futebol assim? Inclusive, Dr. Kepp, agora vale agarrar a camisa, abraça o outro, dá chave de braço, cabeçada, cotovelada. Então, não acabou aquela maravilha que era o futebol antigamente, né? Um verdadeiro balé no campo, né? Uma coisa muito bonita. A questão é a seguinte,
porque que o brasileiro praticamente, é claro que o futebol foi inventado na Inglaterra, né? Mas o jogo mesmo, o verdadeiro futebol é sempre o brasileiro que fez. Aqui nós temos até o filho de um famoso jogador de futebol. Qual era o nome do seu pai? Ivair. Ivair, Dr. Kepp, Ivair o Príncipe. Então. A cara do pai. Então, esse tipo de futebol, por que o brasileiro aceitou mudar esse tipo? Esse futebol atual não é mais futebol. É fute na canela mesmo. Então, estamos na hora, estamos né? na hora. Até para você. Até, pessoal. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.